professora, por que eu devo usar, então, uma citação, então, na minha redação? Porque ela enriquece aí o seu texto, ela pode ajudar você a validar a sua opinião, indica que você possui, né, conhecimentos que vão daqueles que já estão nos textos de apoio, porque imagina, minha Olá, maravilhindos! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, mais conhecida como meus alunos como a Maravigold. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a citação na redação do Enem, minha gente. Então, bora lá! Se você ainda não pegou papel e caneta, corre para você anotar tudinho que essa aula, ó, tá show de bola. E aí, quem sabe você consegue garantir aí, ó, mais 200 pontinhos aí na sua redação do Enem. Se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve, ativa aqui o sininho para que você receba todas as notificações e arrase no vestibular. E não só isso, né, minha gente? Na vida, porque a língua portuguesa não pode nos dominar, nós que temos que dominá-la, ok? Bom, primeira coisa, professora, Maravigold, né? Então, o que é citar? O que é fazer uma citação na redação do Enem? Citar, minha gente, nada mais, nada menos do que é mencionar em sua redação a fala ou fragmento de um texto de uma outra pessoa. E para que eu uso a citação, então, na redação? Né, que pode ser do Enem ou de qualquer outro vestibular que você vai usar. Inclusive nas nossas teses, nas nossas dissertações, a gente usa muito. Por quê, gente? A citação ela tem a função de apoiar uma hipótese, de sustentar uma ideia, ou ela também pode servir para ilustrar um raciocínio. E professora, da onde é que eu posso retirar então essa citação? Vocês podem retirar então a citação da coletânea de textos da própria prova, mas não é muito legal vocês fazerem isso. Vocês podem, mas não é muito legal, porque significa que você não tem nada de novo para acrescentar, porém você não vai perder nota por isso, né? Mas o ideal é que seja do seu conhecimento de mundo, ou seja, de toda aquela experiência que você teve ao longo de todos os anos da sua vida. Tem um aplicativo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, em algum lugar vai aparecer aqui que meu marido vai colocar, que ele se chama Citação Redação mesmo. É esse o nome que ele tem mesmo no celular. Ele é um aplicativo verdinho, gratuito, vocês podem pagar também, né? Porém eu gosto de usar 800, né, minha gente, né? Ainda mais no momento de pandemia. E lá tem várias citações que vocês podem utilizar, que vocês podem ir treinando, né? Como você já deve ter assistido aqui uma aula minha, então redação ela exige um planejamento prévio, né? Você tem que trabalhar no seu rascunho para passar para a versão final, ler todos os textos bases, grifar, colocar purpurina para que a sua redação, enfim, você passar para o texto original e que você consiga fazer sem os erros aí que a gente retira durante o processo de rascunho. E professora, por que eu devo usar, então, uma citação, então, na minha redação? Porque ela enriquece aí o seu texto, ela pode ajudar você a validar a sua opinião, indica que você possui, né, conhecimentos que vão daqueles que já estão nos textos de apoio, porque imagina, minha gente, o corretor, ele corrige em média aí de 100 redações por dia. Então é muito chato, fica muito cansativo quando a gente só vê mais do mesmo, mais do mesmo. Chega uma hora que parece que a gente está corrigindo o mesmo texto. E outra vantagem que você tem também quando você faz aí uma citação, você demonstra aprimoramento na sua argumentação, porque você vai usar o que, gente? Mestres experts no assunto. E aí vai mostrar também que você tem expertise, tá bom? Bom, a citação, ela também vai ser avaliada aí como uma das competências aí do Enem. Então, só para relembrar rapidinho aí para vocês. A competência número 1, eita, Maravigold até caiu, a minha Maravigold até caiu com tanta informação.
Na competência número 1, o que vocês vão ser avaliados, né? Vocês são avaliados, vocês demonstram aí o domínio da norma culta. Na competência número 2, é para saber se vocês de fato compreenderam que o texto deve ser um texto dissertativo, argumentativo em prosa, ou seja, um texto em parágrafo. A terceira competência, que é nisso que vai ser avaliada a citação de vocês, se você sabe selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, na terceira aí, competência vai ser avaliada então a sua citação. Na quarta, se você domina os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, e a quinta é a proposta de intervenção. Eu já deixei um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui, ó. Vai aparecer aqui 1, 2, 3, apareceu com o maridão. Aqui para vocês saberem. Só que antes de você fazer aí uma citação, você precisa tomar alguns cuidados aí na hora da sua redação. Primeiro, não tente enganar a banca. Por que, minha gente? A redação, agora o processo dela há alguns anos aí já acontece de uma forma eletrônica, ou seja, se eu ver uma citação que eu desconfio que não é daquele autor ou que você inventou qualquer lorota lá só para colocar, ao invés de dar crédito, você será descredibilizado, tá? Então, por isso, não tente. E fora isso, a gente tem vários programinhas dos professores aí de redação, né? Sabem disso? Nós temos vários programinhas que a gente consegue saber se foi cópia, se foi plágio, se realmente aquela citação existe ou não. Então, por isso, não tente enganar aí a banca. Então, eu estou corrigindo redação em casa, posso jogar lá no Google e ver se aquela citação existe ou não, se você mencionou algo só por citar, só para querer enganar o corretor da banca. E outra coisa também que não é legal, que alguns alunos fazem, é que quando vocês citam só por citar. Como assim, professora? Você precisa encaixar aquela sua citação na redação. Então, você tem que colocar, ou seja, isto é, significa que. Se você coloca lá só a citação por citar, qual é o benefício que ela trouxe para o seu texto? E aí significa que você não consegue fazer o quê? Que você não consegue alinhavar as suas ideias, né? Então, que não tem coesão e nem coerência. É que se de fato é imprescindível que você use aí a sua citação, vale a pena? Você sabe de fato qual que é a fonte que você está fazendo essa citação? Porque assim, vocês têm que mencionar, né? Quem é que está citando? É um filósofo? É um cronista? É um jornalista? E também o nome dessa pessoa que você vai utilizar, porque lembra? É para dar credibilidade. Quando eu quero dar credibilidade, eu vou pedir o quê, gente? A ajuda de um especialista, ok? E não se esqueça, quem é você na fila do pão, tá bom? Então tenha certeza também que na hora que você for fazer essa citação, se você quiser fazer uma citação direta, que realmente aquilo que você está mencionando é de fato daquele determinado autor. Então, se você não sabe, se você está confuso, é melhor que você não use a citação, porque ao invés de credibilizar, pode descredibilizar, então, a sua redação. Que eu posso usar em qualquer momento do meu texto, gente, a citação. Eu posso usar ou para fazer a introdução, ou no desenvolvimento, ou na conclusão, que agora tem sido considerada a cereja do bolo, né? Se você sabe terminar aí a sua redação com uma citação, também é muito, muito legal, tá? Só que se você usar ela na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, em cada momento do texto ela vai ter uma função diferente. Então, por exemplo, se eu usar ela na introdução, é porque eu quero apoiar uma hipótese, né, no meu texto. Se eu for usar no desenvolvimento, é porque eu já vou sustentar uma ideia, eu vou sustentar a minha tese. E se for na conclusão, ela vai servir então para fazer o quê? Para ilustrar um raciocínio. Então, dependendo em que momento do texto que eu quero usar uma citação, ela vai ter funções aí diferentes. Então, você precisa prestar atenção nesse detalhe. E aí, você vestibulando, espero que você já saiba neste momento que nós temos dois tipos de citação. Quais são elas, Maravigold? Nós temos a citação direta, que é quando você cita exatamente o que foi escrito pelo autor, palavrinha por palavrinha. Então, se na citação estava escrito coisa, você vai escrever coisa, não vai adaptar
para o português atual, tá bom? Vai ser citação de letrinha por letrinha, tá? E aí eu tenho que usar as aspas. E se for a indireta, é quando você escreve com as suas próprias palavras o que o autor quis dizer, porém o sentido não pode o quê, gente? Não pode ter sido alterado. Então, se você não assistiu a minha aula sobre intertextualidade, volta aqui embaixo e assiste, que eu explico aí a diferença, então, da paródia e da paráfrase, ok? Então, vamos lá. Então, professora, como é que eu uso, então, uma citação direta? Na citação direta, o uso obrigatório das aspas, então, coloca purpurina. Então, de novo, uso obrigatório das aspas. Por quê? Porque vai indicar que é a fala de uma outra pessoa e não é a minha. Porque se eu faço isso, considera-se como se fosse plágio. O que é o plágio? É se apropriar de algo que não é meu. Então, aqui no caso de uma fala, ok? Então, como é que eu posso escrever, professor? Então, segundo fulano de tal, conforme Beltrano, fulano indica que, fulano descreve bem essa ideia que indica que, tá? Então, é desse jeito que a gente usa aí uma citação que vai ser uma citação aí direta. Então, exemplo, segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Então, olha só, eu usei aqui, eu falei quem era a pessoa, né, o Albert Einstein, e também falei o que ele fazia, né, gente? Um cientista contemporâneo. E usei então aí a citação, aquilo que ele disse, mas preciso contextualizar. Não se esqueçam disso, não é só citar por citar. Eu preciso contextualizar. E na citação indireta, né? Eu posso usar os mesmos modelos da citação direta, então, segundo fulano de tal, segundo Beltrano, né? Porém, eu não vou utilizar as aspas e eu vou escrever com as minhas próprias palavras. Mas coloca purpurina aí. Eu preciso manter o sentido original da citação. Então, vou dar um outro exemplo aí para vocês, ó. De acordo com Karl Marx, filósofo alemão do século XIX, para que esse incentivo ocorresse, criou-se o fetiche sobre a mercadoria, constrói-se a ilusão de que a felicidade seria alcançada a partir da compra de um produto, tá bom? E professora, de onde é que eu posso retirar as minhas fontes? Eu posso retirar as minhas fontes do que, minha gente? De citações literárias ou filosóficas. Então, se você usa literatura, se você remete para o seu corretor, que você consegue fazer o que, gente? Que você consegue fazer essa intertextualidade, que você consegue utilizar todas as matérias que você aprendeu para defender a sua ideia no texto, ó. Isso é nota 1000, né? Professor, eu posso usar frases, filmes, posso, personagens, celebridades, provérbios populares, frases feitas? Posso sim, só que eu tenho que tomar cuidado. Qual que é o cuidado? É de ter certeza que é de tal pessoa. Então, a gente tem um exemplo aí de um aluno que tirou nota 1000 e ele usou como citação o que, gente? O Star Wars. Ele tirou 1000, então assim, não existe assim, professora, qual citação é mais valorizada? É de um filósofo? É de um filme? É de um HQ? Não existe isso. Ela vai ser avaliada do mesmo jeito, desde que ela esteja inserida em um contexto apropriado. Então, por isso que a gente sempre indica que vocês usem aí o quê? Citações de expert. Então eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês o aplicativo que tem várias frases aí para vocês se inspirarem para usar como citação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui com os amigos, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima aula. Tchau! Você demonstra aprimoramento, desculpa. O homem nasce livre tá difícil. Foi fazer graça, agora acabei me levando todinha. Vou falar outra.
Quanto aos homens, não é o que eles são quem... Quanto aos homens, não é o que eles são quem interessa, mas o que eles podem se tornar. Jean Paul Sartre. E ó, tô aqui meio engasgadinha, gente, hoje. De Eita, que deu bug no sistema. Do Rousseau. O homem... Não é do Rousseau, gente. De quem que é essa frase? É do Bertrand, tá? Bertrand Russell, tá? Me confundi. Perdão, ó, edição, arruma aí.